Teremos agora um discurso bíblico com o nosso irmão Valmir Pereira, debaixo do seguinte tema: Jovens, como vocês podem ter uma vida feliz? Ouçamos. A juventude pode ser o período mais emocionante da vida. É um período em que você tem força, energia. É um período que abre muitas oportunidades para aprender, fazer coisas. Na juventude, você tem o futuro diante de si. E a Bíblia, ela concorda com essa declaração. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Eclesiastes, capítulo 11 e o versículo 9. E permaneça com a Bíblia aberta neste livro. Eclesiastes 11:9, apenas a parte inicial que diz: Alegre-se, jovem, enquanto você ainda é jovem, e que o seu coração seja feliz nos dias da sua juventude. Percebeu, jovem? Jeová quer que você tenha uma juventude feliz. E percebeu ali no texto? A gente só é jovem uma vez na vida. E nesse período, Jeová então quer que você tenha muitas felicidades. Mas para que isso se concretize, é fundamental aplicarmos o que está no versículo 10 do capítulo 11. Vamos ler? Eclesiastes 11:10, que diz: Portanto, tire do seu coração as preocupações e afaste do seu corpo coisas prejudiciais, pois a juventude e a flor da vida são vaidade, ou seja, tudo passa. Por que o sábio, ele disse aqui que a juventude e a flor da vida é vaidade? É porque se o jovem, ele não souber usar a sua juventude da maneira correta, ela vai passar tão rápido, ela vai acabar tão rápido, como se fosse uma neblina ou uma névoa que passa. Então, jovens, para que vocês tenham uma juventude plena, feliz, satisfatória, o ponto alto está em você tomar boas decisões na sua vida. Quer ser feliz? Quer ter uma juventude feliz? Então tome as melhores decisões na sua vida. E muitas das decisões que você tomar agora, você vai carregar os resultados, as consequências, os reflexos disso por um longo período na sua vida. Mas tenha em mente o seguinte: tem pessoas aqui que torcem para que você tome as melhores decisões na sua vida. Os seus pais, por exemplo. Os seus pais, eles amam vocês. Sim, e além de amar, os pais ainda dão todo o respaldo para que você tome as melhores decisões. Os anciãos na congregação também, eles torcem para que você tome as melhores decisões. E a congregação como um todo. Sabe por quê? Porque para nós é um privilégio imensurável ter a companhia de vocês, jovens, todos nós juntos servindo a Jeová. Agora, tem uma pessoa que ama vocês muito, mas muito mesmo, é Jeová. Veja como isso é verdadeiro. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Isaías, capítulo 30 e o versículo 21. Isaías 30, 21, que diz: E caso vocês se desviem para a direita ou para a esquerda, seus ouvidos ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: Este é o caminho, andem nele.
Observou, jovens, o quanto Jeová dignifica você, o quanto Jeová respeita as suas decisões? Observou o que disse o texto? Jeová, ele vai aqui, ó, bem no pé do seu ouvido. Jeová vai falando, olha, não se desviem para a direita nem para a esquerda, siga em frente. E Jeová vai dando conselhos, vai dando orientações. Mas aqui talvez você poderia perguntar, por que Jeová ele não está na minha frente fazendo isso? Porque Jeová ele dignifica você, jovem. Ele respeita as suas decisões. Jeová ele não vai ferir o princípio da liberdade de escolha, não, de maneira alguma. E Jeová não vai tomar decisões por nós. Nós que precisamos tomar as nossas decisões. Você cresceu e você precisa agora tomar as melhores decisões para ter uma vida feliz. Por isso que nós vamos observar a partir de agora o seguinte: Jeová, ele criou uma playlist de textos bíblicos que vão ajudar você, que vão te orientar para tomar as melhores decisões agora em sua juventude. Então, os textos que formos lendo, pare, pense, medite, tente harmonizar esses textos com a sua vida, aplique na sua vida para que você tenha uma juventude feliz. Então vamos abordar apenas 3 áreas em que vocês jovens precisam tomar boas decisões para ter uma vida feliz, uma juventude feliz. O primeiro ponto é sobre como escolher bem os nossos amigos. Então, nessa primeira sessão, nós vamos citar 3 princípios bíblicos dessa playlist que Jeová criou para te ajudar e depois faremos uma breve conclusão desse primeiro aspecto. Então, vamos ao primeiro princípio. Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios, capítulo 13 e o versículo 20. Provérbios 13, 20, que diz: quem anda com sábios se tornará sábio, mas quem se junta com tolos acabará mal. Observou novamente como que Jeová, ele dignifica você, ele respeita você. Jeová aqui, ele não foi imperativo com as palavras, não foi rude, não. Muito pelo contrário. Jeová, ele disse, olha, quem anda com sábios vai se tornar sábios. Quem anda com tolos vai se tornar tolos. Olha o jeito amoroso que Jeová se dirige a você. E aqui usou uma expressão muito interessante, andar com. Essa expressão andar com, ela significa o seguinte: andar com, na Bíblia, significa muito mais do que apenas um olá, um cumprimento ou um tchau. Andar com, aqui em Provérbios, sugere companheirismo. Então isso quer dizer que se nós passarmos muito tempo nos associando com uma pessoa, e se a gente gosta dessa associação, a gente pode acabar imitando essa pessoa. E essa associação pode, então, nos influenciar ou para o bem ou para o mal. Como disse o versículo, ou para sermos sábios ou para sermos tolos. Observe agora o segundo princípio, 1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios 15, 33, que diz: não se deixem enganar, mas as más companhias estragam bons hábitos. Percebeu novamente Jeová como que ele dignifica e tem um respeito por você, jovem, nesse segundo texto dessa playlist de Jeová. Jeová disse assim, olha, às vezes a má associação ela é tão sutil, mas tão sutil, que é difícil da gente até enxergar
da gente até perceber. Só que Jeová lhe conclui dizendo: más companhias, elas estragam bons hábitos. Então, jovem, se nós passarmos a nos associar com pessoas que não respeitam os nossos valores, a nossa moral baseados na Bíblia, nós podemos ser facilmente corrompidos. Ou como disse 1 Coríntios 15:33, isso vai estragar os nossos bons hábitos. Mas aqui você poderia levantar uma questão. Então a gente não pode mais se associar com ninguém? Não foi isso que o texto ele quis dizer, de forma alguma. E principalmente nós, testemunhas de Jeová. Não tem como nós vivermos recluso dentro de um casulo. A gente leva uma vida muito dinâmica. A gente tem que ir para o ministério, a gente tem que dirigir estudo, fazer revisita, a gente tem que ir para a escola, a gente tem que ir para o trabalho, a gente vive em comunidade, a gente está sempre se interagindo com as pessoas, então não tem como nós vivermos separados de forma alguma. Então o ponto alto aqui desse texto está em nós sermos seletivos ou estabelecermos limites quanto às nossas associações. E quem deixou um exemplo excelente nesse sentido foi nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus esteve na terra, nós observamos Jesus em vários cenários, comendo com cobradores de impostos, com reis, com autoridades, com pessoas comuns. Agora, algo que a gente não viu Jesus fazer, o que foi? Jesus ele não formou vínculos achegados com pessoas que não tinham desejo sincero de fazer a vontade do Pai. Ou seja, Jesus ele estabelecia limites. Bom, até aqui eu posso chegar referente a essa associação. Passando disso, não mais. Olha só que interessante. E isso serve de exemplo para que todos nós imitemos. E o terceiro princípio, aqui agora vamos ler Provérbios 18:24. Provérbios 18:24, que diz: alguns amigos estão prontos para acabar um com o outro, mas há um amigo que se apega mais do que um irmão. Tem um ditado que diz assim: o único modo de se ter um amigo é ser um. Então a pergunta é: que qualidades eu preciso ter para me tornar um bom amigo? Se você desejar anotar, empatia, paciência, sinceridade, respeito, disposição de ouvir, estar presente nos momentos difíceis, agir com bondade e compaixão, sempre buscando o bem-estar do outro. Se você cultivar essas qualidades, você terá excelentes amigos e será um bom amigo. Então, que conclusão que nós chegamos diante desses três princípios, dessa playlist de Jeová referente à escolha de amigos? Então, primeiro, Jeová ele deseja que sejamos seletivos a respeito de nossas amizades. Segundo, nós somos influenciados para o bem ou para o mal pelas pessoas com quem nos associamos. Terceiro, escolha amigos que tenham qualidades que valem a pena ser imitadas. Quarto, ter cuidado ao escolher os amigos é bom para nós e agrada a Jeová. E quinto, quando nossos amigos amam a Deus, eles nos incentivam a continuar fiéis a Ele. Então, jovem, se vocês aplicarem essas orientações, esses princípios, então você será sábio ao escolher os seus amigos, vai tomar as melhores decisões sobre esse assunto e isso irá refletir de forma positiva em sua juventude, em sua felicidade. A segunda área em que vocês, jovens, precisam tomar as melhores decisões
é referente a sexo. E novamente, como diz ali Isaías, lembra? Jeová vai aqui, ó, no pé do ouvido, mostrando o caminho, dando conselhos e orientações. E que texto Jeová reservou para você nessa segunda área referente ao sexo, que você precisa tomar boas decisões nesse campo? Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e o versículo 4. 1 Tessalonicenses 4, que diz assim: cada um de vocês deve saber controlar o seu próprio corpo em santidade e honra. Perguntamos, jovens, é fácil controlar o próprio corpo? Não, não é fácil. Nós já fomos jovens e sabemos que realmente não é fácil. Os desejos estão a mil, os impulsos, os pensamentos, a pressão. Não é fácil controlar o próprio corpo. Só que não é impossível, porque se fosse, Jeová não iria pedir para que vocês controlem o próprio corpo. Então dá para controlar sim. E para ajudar vocês nesse sentido, Jeová lhe preparou um texto especial. Se você desejar anotar para ler em casa, Gênesis capítulo 39, onde conta a história de José do Egito. Vamos lembrar qual era o cenário que José se encontrava ali? José, ele se recusou a se envolver com a esposa de Potifar. Ele não quis ter relações sexuais com ela. Por quê? Porque José, ele temia a Deus. Ele queria manter a sua integridade moral. E ele sabia que aquilo era um pecado crasso perante Jeová e perante o seu senhor Potifar. E você sabe quantos anos José tinha naquela ocasião? Apenas 17 anos de idade, longe da família, mas com uma mentalidade espiritual incrível. Olha o nível espiritual de José. Então, o que podemos depreender dessa atitude de José? Primeiro, que José, ele não ficava pensando em sexo. Por quê? Porque se José ele ficasse pensando em sexo, criando fantasias sexuais com a esposa de Potifar, ele não teria permanecido leal a Jeová. Mais cedo ou mais tarde, ele teria sucumbido. Um segundo aspecto que dá para depreender dessa conduta de José é que a amizade dele com Jeová era a coisa mais importante na sua vida. E terceiro, José ele estava longe da família, muito longe, mas mesmo assim ele foi leal ao seu Deus. Então, pegando esse exemplo de José hoje, em pleno século XXI, o que nós aprendemos então sobre controlar o próprio corpo? Primeiro, que a imoralidade sexual é perigosa. Não se coloque em uma situação de perigo. Se você perceber que o ambiente está envolvendo você para uma conduta sexual errada, ilícita, seja como José, saia correndo, fuja, não pague para ver. Isso se aplica também nas redes sociais, internet, não vê pornografia, vídeos imorais, piadas obscenas. Fuja, como José, de tudo que é degradante e imoral. O segundo ponto que a gente pode aprender desse exemplo e aplicar na nossa vida, especialmente vocês jovens, pense em quanta dor e sofrimento a imoralidade causa. Terceiro, quando surgirem pensamentos errados na sua mente, pense logo em outras coisas. Tente quebrar esse círculo vicioso o mais rápido possível, antes que esses pensamentos
se transforme num desejo muito forte, quase que incontrolável. E quarto, não importa onde estejamos, sempre somos responsáveis em defender os padrões de morais de Jeová. Então, jovens, sempre pense assim, que as leis, os princípios, as orientações de Jeová não são como uma camisa de força, não. Como se Jeová estivesse querendo nos privar de alguma alegria, de algum prazer. Não, Jeová não precisa disso. Mas antes, os princípios, as leis de Jeová são como um cinto de segurança num carro que visa a nossa proteção e segurança. Então, se você aplicar essas informações em sua vida, você irá tomar as melhores decisões envolvendo esse assunto. E você vai evitar muitas dificuldades, muitas decepções e estará controlando o seu corpo para a honra e glória de Jeová e para a sua alegria também. E a terceira e última área, jovens, em que vocês precisam tomar boas decisões é referente ao futuro. Como planejar o futuro para que ele seja um futuro maravilhoso, um futuro que tenham as bênçãos de Jeová, que vocês tenham felicidade. Então, como planejar esse futuro? Quando nós falamos de futuro com um jovem, passa 1 milhão de informações na mente deles, não é verdade? Por exemplo, o jovem vai perceber, cresci, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Eu vou para Betel? Eu vou ser pioneiro? Eu vou fazer faculdade? Eu vou fazer um curso profissionalizante? Eu vou prestar um concurso? Eu vou trabalhar com o quê? Eu vou fazer o quê? É muita informação da mente. Mas quem vem em seu auxílio, ao pé do seu ouvido ali, dando orientações, Jeová. E olhe o texto que Jeová preparou nessa playlist para você, referente a essa terceira área, referente ao futuro. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 João capítulo 2 e os versículos 15 ao 17. 1 João 2, 15 ao 17, que diz: Não amem nem o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a ostentação de posses, não se origina do Pai, mas se origina do mundo. Além disso, o mundo está passando e também o seu desejo. Mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos analisar esses versículos de duas maneiras. A primeira, o apóstolo João, ele conseguiu identificar várias características que Satanás ele usa para tentar destruir a sua juventude. Sim, jovem, você é um alvo em potencial de Satanás. E o que João identificou? Ele usa o desejo da carne, o desejo dos olhos e a ostentação de posses. O que é o desejo da carne? É o que, infelizmente, muitos jovens estão fazendo aí fora. Estão estragando o seu corpo, a sua vida, praticando todo tipo de imoralidade sexual, fumam demais, comem demais, bebem demais, usam drogas, acham que o corpo pode tudo de forma irrestrita. E Satanás, ele quer passar esse mesmo pensamento para você, jovem. Agora João identificou o desejo dos olhos. Satanás, ele sabe a interação que existe entre os olhos e a mente. Essa interação é tão íntima, essa ligação, que aquilo que nós focamos, aquilo que nós vemos, já pode despertar ou intensificar ambições e desejos no nosso coração. Por isso que vocês, jovens, são bombardeados todos os dias pelo sistema de Satanás com imagens,
com propagandas, ou seja, Satanás quer que vocês foquem somente as coisas erradas e não as coisas corretas. Ele quer desviar o seu olhar das coisas corretas. Por isso que aqui seria bom sempre lembrar desse princípio de Mateus 6:22. Em Mateus 6:22, Jesus Cristo ele disse que devemos manter o nosso olho singelo, ou seja, um olho puro, transparente, focado em fazer a vontade do Pai. E João identificou agora o terceiro aspecto, que é ostentação de posses, ou seja, Satanás ele manda uma mensagem muito direta para vocês, jovens, hoje, que vocês têm que ficar ricos através do seu sistema, vocês têm que acumular dinheiro, bens, propriedade, vocês têm que ter status social, reconhecimento público, ou seja, cair de cabeça nesse sistema, depositar todas as suas fichas no sistema de Satanás. Mas você observou o que foi que o apóstolo João ele disse? Esse mundo está passando. Sim, jovem, esse sistema satânico já foi pesado na balança, esse sistema já foi condenado, ele já está em fase terminal. Imagine que você estivesse dentro de um navio e esse navio começasse a afundar. Aí o comandante do navio chegasse para você e dissesse: olha, você vai ser o comandante desse navio agora. Você aceitaria isso? Mas o navio está afundando. Vai adiantar o quê? Eu quero salvar a minha vida. Então o que eu tenho que fazer para salvar a minha vida? Porque esse mundo está passando. Então, jovens, observe o versículo 17. João ali, ele foi enfático. Ele disse que só vai permanecer para sempre quem fizer a vontade de Deus. Então, jovem, vocês precisam agora dar 3 passos importantíssimos para permanecerem para sempre, de acordo com o que João ele mencionou. O primeiro, vocês precisam ter alvos espirituais. Não tem como ficarmos aqui na organização de Jeová sem termos alvos espirituais. Por quê? Porque aí nós seremos presa fáceis de Satanás, o diabo. Você já viu um barco à deriva? Um barco à deriva é um barco descontrolado. A correnteza leva ele para qualquer lugar. O vento leva ele para qualquer lugar. Então, se nós não criarmos raízes aqui dentro da organização de Jeová, se a gente não se envolver com a organização de Jeová, qualquer vento desse sistema satânico pode nos tirar do caminho para a vida eterna. Então você agora tem que estabelecer algo. O que eu quero aqui dentro da organização? Eu quero ser um ancião, eu quero ser um servo ministerial, eu quero ser um pioneiro, eu quero ser um bom publicador, eu quero ir para Betel, eu quero ir para a construção. Como é que eu faço para ser útil para Jeová e para a congregação? E tenha em mente o seguinte, que todas as vezes que você ter alvos espirituais, você manda uma mensagem muito bonita para Jeová. É como se você dissesse: Pai, eu tenho alvos espirituais. Sabe por quê? Porque isso revela a minha gratidão por tudo que o Senhor fez e continua fazendo por mim. Então você já deu o primeiro passo, você tem alvos espirituais. Excelente. Agora dê o segundo passo. Estabeleça prioridades para que você possa atingir esses alvos espirituais. Faça o que for possível, o que for necessário para que você possa atingir esses alvos. E todas as vezes que você atingir um alvo espiritual, você vai perceber uma coisa: a sua amizade com Jeová ela fica mais forte, ela fica mais real, ela muda de patamar, ela fica uma fortaleza. Olha a importância, então, de atingirmos os nossos alvos espirituais. E aí, dê agora o terceiro passo, que é um dos mais importantes desses 3.
Defina os seus alvos espirituais agora. Não deixe para amanhã. Por quê? Porque você tem muita coisa para decidir. Os seus alvos espirituais, trabalho, educação, emprego, é muita coisa para decidir. Imagine que você chega num cruzamento e você não sabe para onde você quer ir. Mas se você já começar agora a definir o que você quer, ficar bem claro, bem nítido na sua mente, quando chegar a hora de decidir, você vai saber então qual o caminho que você vai trilhar. Se você seguir essas orientações, então você vai trilhar, você vai traçar o seu futuro de uma forma brilhante, que agrada a Jeová, e você vai ter também muitas felicidades. Então nós mencionamos aqui, jovens, 3 áreas em que vocês precisam tomar boas decisões para ter uma vida feliz. Lembra quais foram as 3 áreas que nós analisamos aqui? A primeira, na escolha de amigos, a segunda, referente a sexo, e a terceira, referente ao seu futuro. Então, para que você atinja esses alvos com louvor, nessa tomada de decisões, então procure agora esses 4 passos finais. Vão ajudar você a atingir esses objetivos. Então, jovem, primeiro, desenvolva uma forte amizade com Jeová. Quanto mais você amar a Jeová, mais leal você vai querer ser a Ele. Segundo, faça pesquisas e prove para você mesmo que a Bíblia é a palavra de Deus. Terceiro, continue aprendendo a colocar em prática o que a Bíblia diz e veja como isso é bom para você. E quarto, tenha o objetivo de se dedicar a Jeová e se batizar. Jovens, a organização de Jeová, ela abre um leque de opções para você. Mas vamos nos ater agora a uma em especial. Tem o alvo de passar com vida pelo Armagedão. Sim, ore a Jeová, converse com Jeová, com o nosso querido Pai Celestial e abra o seu coração. Pai, eu quero passar com vida pelo Armagedão. E imagine que você conseguiu realizar esse sonho. O Armagedão veio e você passou com vida e agora você já está no paraíso. E agora você vai se encontrar com uma pessoa. E você pode marcar aí, mais cedo ou mais tarde, você vai se encontrar com essa pessoa lá no paraíso. Com quem que é? Com José do Egito. Imagine que você está agora frente a frente com José do Egito. O que você diria para ele? José, muito obrigado. O seu exemplo de fé, de coragem, de lealdade me ajudou muito. Se hoje eu estou aqui, você é responsável por isso. E você sabe o que José ele vai falar para você? Eu fiquei sabendo que você passou com vida pelo Armagedão. Você precisa me contar, porque você foi uma testemunha ocular. Já pensou agora você poder relatar para José como é que foi a pregação dos últimos dias? Como é que foi a nossa entrada na grande tribulação? Mesmo naqueles momentos difíceis, muitas pessoas ainda afluindo à adoração pura. Poder contar para José aquele momento tenebroso, sombrio da grande tribulação, quando as nações se voltam e começam a perseguir o povo de Deus, e aí a gente começa a sentir o carinho, a proteção, a segurança que Jeová irá nos dar naquele momento tão difícil. Já pensou você poder dizer para José o dia, a hora, o minuto, o milésimo de segundo em que iniciou-se o Armagedão? Jeová e Jesus Cristo começaram a movimentar as forças da natureza e ali iniciou-se a guerra justa de Deus. Irmãos, o livro Poderá Viver para Sempre, nos seus capítulos finais, ali diz que a vida no paraíso vai ser tão boa, mas tão boa que a gente não consegue nem imaginar. A gente tem uma noção agora
mas ali diz que vai ser tão bom, mas tão bom, que a gente não consegue nem imaginar. Portanto, jovens, faça a sua juventude valer a pena. Tenha alvos espirituais, se agarre a esses alvos. E todas as vezes que Jeová prestar atenção em você, desde os céus, ele poderá dizer com um sorriso de aprovação: este jovem tem alegrado muito o meu coração.